Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 496. A Gênese, capítulo 13, caracteres dos milagres. O Espiritismo não faz milagres. Eu penso assim, com todo respeito, o milagre que o Espiritismo faz, isso é com todo respeito, porque não existe esse termo. Isso é mitologia. O milagre que o Espiritismo nos faz é nos esclarecendo a todos de que, de fato, não existe milagre. Você conseguiu entender? O milagre que o Espiritismo nos faz, o milagre, a caridade que ele nos faz, é nos esclarecendo de que, de fato, não existe milagre. E que tudo encontra-se de acordo com as leis do Criador, os fenômenos naturais. Olha só para você ver, ó. O espírito mais não é do que a alma sobrevivente ao corpo. Então a pessoa desencarna, né? Isso é inquestionável. Aceitando ou não aceitando, você vai deixar o corpo físico um dia. Eu já estou prestes a deixar o meu aqui na Terra, se Deus quiser. Então, isso é inevitável, isso faz parte da evolução. Isso faz parte da evolução. Chico Xavier, estou explicando tudo a respeito do milagre. Chico Xavier, ele nos disse que Deus é tão misericordioso, mas tão misericordioso, que ele nos concedeu a oportunidade de treinar, né? De que pudéssemos treinar todo dia o desencarne e o retorno. Desencarna e retorna, desencarna e retorna. Como assim, Luiz? Com todo respeito, você ainda não parou para analisar que toda vez que você dorme, você desencarna. O teu espírito se desprende do teu corpo físico, desprende, isso é relativo. Teu espírito se desprende do corpo físico através do perispírito e ali você fica presa aos cordões, né, que eles dizem cordões de pratas, os fios de pratas, enfim, mas a pessoa continua ligada ao corpo físico. Só que, por exemplo, tem pessoas que têm um sono assim, vou usar esse termo, tão pesado, que uma pessoa, 2, 3, 4 pessoas pode chegar a pegar o corpo dela, tirar de uma cama e colocar em outra cama, que mesmo assim ela não acorda, de tão pesado que é o sono. Aí ela acorda noutra cama, mas quem me pôs aqui? É a morte. É a morte. Olha só para você ver. Sabe uma hora também que a pessoa morre? Simbolicamente, viu? É a hora que a pessoa vai fazer endoscopia,
coloscopia, ele vai ser submetido a uma cirurgia, né? Quando a pessoa passa por uma cirurgia, porque tem cirurgias que demoram 4, 5, 8, 9, 10 horas, e a pessoa só depois que termina o efeito da anestesia é que a pessoa acorda e volta em si. Mas já me operaram? Ora, eu tenho um amigo, faz parte do tema, por isso que eu não estou enrolando, não. Eu tenho um amigo que ele despediu da família, no bom sentido. Ele para ser submetido a uma cirurgia, despediu da família da seguinte forma: até breve, até daqui a pouco, depois vocês vão lá no quarto me visitar, depois da cirurgia. Ah, tudo bem, beleza. Tudo bem. Entrou para a sala de cirurgia, né? Os médicos conduziu ele, é lógico. Ele foi submetido a todos os procedimentos. Só que lá, durante a cirurgia, ele teve uma parada cardíaca. O coração parou. Os médicos, através do desfibrilador, tentou ressuscitá-lo. Não conseguiu. Ah, mas ele, espírito, viu tudo. Não viu nada. Naquele momento ali, o espírito não vê nada. Só depois de alguns minutos após é que o espírito fica sabendo, dependendo da evolução do espírito. Só depois de uns 20 anos é que vai ficar sabendo que ele desencarnou. E, enfim, esse amigo meu, ele da sala cirúrgica, ele foi para a funerária e o corpo foi levado para o cemitério, foi sepultado. O espírito por uma região umbralina, porque ele não tinha uma vida assim lá muito adequada, coitado, né? Mas sei que depois de um certo tempo nós fomos até ele e o resgatamos. É uma pessoa que nós amamos muito. E está bem recuperado, né? No plano espiritual. É uma pessoa que eu amo demais. É um amigo que eu deu demais a minha vida física a ele, né? Me ajudou demais esse ser aqui na Terra, enquanto esteve aqui na Terra. Então, é o que o Espiritismo vem nos revelar todo esse processo. O espírito mais não é do que a alma sobrevivente ao corpo. É o ser principal, pois que não morre, ao passo que o corpo... Então nós vamos dar sequência. É simples acessório sujeito à destruição. Agora nós temos que entender uma coisa: sujeito à destruição. Essa destruição aqui também é colocada no sentido colocado no sentido, vamos dizer assim, relativo. Porque nem o corpo físico não é destruído. E sim, as moléculas, os elementos se desagregam através da decomposição. Eu entendo a colocação destruição, mas é preciso levar ao conhecimento de algumas pessoas o que nós acabamos de dizer. Kardec está certo, mas nós temos o dever também de explicar
que além dessa destruição, existe uma desagregação das moléculas, das células, dos elementos, do oxigênio, do hidrogênio, do azoto e de 103 elementos constituintes no globo físico, em toda a Terra, de forma que a Terra e todos os componentes que existem nela são constituídos destes 103 elementos, modificados cada qual para cada reino, é óbvio. De forma que, se eu disser para você agora, nesse instante, assim, olha para você ver como que são as coisas, faz parte do estudo. Faça dessa forma, assim, ó. Se eu disser para você que você pode estar inspirando oxigênio, azoto, hidrogênio, né, dos teus antepassados, você não acredita que alimentou o organismo dos teus antepassados, você pode não acreditar. Mas é a realidade. O oxigênio no nosso organismo, o hidrogênio no nosso organismo, e mais 101, porque 103 eu já disse, eu já disse 2, então mais 101 elementos. Então, quando você respira bem gostoso, quantos parentes nossos que já desencarnou, que entra até os nossos alvéolos pulmonares e que depois espalham na corrente sanguínea através do oxigênio e do hidrogênio, né? E depois aquela limpeza toda e saindo pela boca o gás carbônico. Então não é interessante o estudo? Então, dando sequência, sua existência, portanto, é tão natural depois como durante a encarnação. Está submetida às leis que regem o princípio espiritual. Como o corpo está às que rege o princípio material. Então, como o corpo está às que rege o princípio material. Porque o corpo é orgânico. Ele é constituído dos princípios material, né? Mas, como esses dois princípios têm necessária afinidade, porque o espírito, o princípio inteligente, ele atua na matéria. E é óbvio que no caso dos seres humanos, ele atua, o princípio inteligente, ele atua na matéria orgânica, né? Então, como reagem incessantemente um sobre o outro, como da ação simultânea deles resulta o movimento e a harmonia do conjunto, segue-se que a espiritualidade
e a materialidade são duas partes de um mesmo todo. Olha só para você ver. São duas partes de um mesmo todo, tão natural, uma quanto a outra. Não sendo, pois, a primeira uma exceção, uma anomalia na ordem das coisas, que é o princípio espiritual. Não existe nada de anomalia, né? Na ordem das coisas. Então, na questão de número 5, durante a sua encarnação, o espírito atua sobre a matéria, né? Por intermédio do seu corpo fluídico ou perispíritico. Perispírito. É perispírito, não é perispíritico, não. Durante a sua encarnação, o espírito atua sobre a matéria. Então, o espírito, durante a encarnação, o espírito tem que atuar sobre a matéria, né? Por intermédio do seu corpo fluídico ou perispírito. Relembrando bem que é graças ao perispírito que o espírito aure, na atmosfera do planeta, onde ele, espírito, se encontra. Então vejamos, o perispírito, ele, vamos assim dizer, ele é constituído dos elementos aqui da Terra, que o espírito aure, ele retém, ele absorve esses elementos que se torna, vamos usar esse termo, perispírito. É graças a esse corpo fluídico, é graças a esse fluido ou perispírito que o espírito adentra, se movimenta, age sobre a matéria. Sem o perispírito, o espírito não reencarna. Sem o perispírito, o espírito não reencarna. Aí você pode dizer assim, ou pensar assim, mas não está falando a respeito o Espiritismo faz milagre? Kardec está esclarecendo como tudo funciona desde o princípio, para mostrar praticamente no final desse tema o resultado de que tudo não passa-se de mitologia, né, daqueles que não têm conhecimento e que, na realidade, o processo é mais natural do que todos imaginam. E outra coisa, existe também a energia vital, princípio vital, né?
matéria vital, tem vários nomes que as pessoas quiserem dar, pode dar, não tem problema. Então, o perispírito e a matéria física, entre o perispírito e a matéria física, existe um outro elemento que se chama, você viu que acenderam agora o outro farol, né? A outra lâmpada. Entre o perispírito e o corpo físico existe um elemento, um fluido, uma energia que se chama energia vital, fluido vital. Sem essa energia vital, sem esse fluido vital, também é impossível o perispírito, vamos usar esse termo assim, molecularmente se agregar ao embrião ou ao feto ou ao óvulo, porque nós sabemos que o perispírito, ele naquela comunhão, naquela junção ali, óvulo e espermatozoide já fecundado, o perispírito, ele se encontra presente, olha só para você como é que é as coisas, hein? O perispírito se encontra presente em todas as moléculas do nosso corpo físico. O perispírito encontra-se presente em todas as células do nosso corpo físico. É brincadeira? Não é brincadeira isso. Agora, o mais interessante, o perispírito só se encontra presente em todas as células e todas as moléculas do nosso corpo físico preso, vamos usar esse termo, preso, graças à energia vital, ao fluido vital, à matéria vital. Então você observa que o espírito precisa reencarnar, ele precisa encarnar, mas o espírito necessita do perispírito, como o perispírito necessita do fluido vital, como o fluido vital necessita das moléculas e de todas as células do organismo físico, do corpo biológico, fisiológico. Você entendeu? Então, olha só a comunhão, a agregação, a comunhão, aquela junção. E daquela junção toda ali, surge-se um corpo físico, como o nosso, graças ao modelador da forma que é o perispírito. Por isso, graças ao perispírito, a minha mão pode se movimentar dessa maneira aqui. Ah, mas não é o cérebro? O cérebro, ele envia o comando, mas o perispírito é o veículo condutor que, através desse condutor, esses estímulos todos percorrem. Deu para você entender mais ou menos? Eu procuro se explicar bem esmiuçado para, né? Porque você observa que as pessoas quase não têm muita paciência de explicar. E quando explica, às vezes, né, deixa a desejar. Não desfazendo de ninguém, porque cada um é cada um, né? Ninguém dá o que não tem. Nós só
conseguimos dar aquilo que temos, né? Eu reconheço que sou muito falho, mas eu procuro me esforçar quando a questão é ajudar o próximo, principalmente na autoevangelização de tua persona, né? O cronômetro não me ajuda, porque já vamos para o próximo vídeo. Mas quando o assunto é gostoso, parece que o tempo passa rápido, né? Mas nós vamos dar sequência nesse assunto gostoso. Vamos para o próximo vídeo.